Vou mostrar agora como que faz o ensaio de flexão e dobramento. O ensaio de flexão e dobramento é bem parecido. Flexão é enquanto o material está no regime elástico dele, ou seja, eu paro de aplicar força, o material volta na forma normal. Isso é flexão. Dobramento é quando eu passo do regime elástico do material, ele se deforma de um tanto que, se eu parar de aplicar força, ele não volta mais ao estado original, tá? A nossa máquina é EMIC, modelo DL10000, capacidade de 100 kN, até 10 toneladas. Bom, a primeira parte é ligar a máquina e depois abrir o software. Com o software aberto, eu venho aqui em método, seleciono flexão, vou em arquivo novo, tá? Aí ele vai me pedir parâmetros. Nesse caso aqui eu já tinha setado. Bom, primeira coisa então é ensaio, editar entradas. Ele me pede a espessura do material, a largura do material e a distância entre apoios. É o que eu vou mostrar agora para vocês. Então a primeira coisa é a espessura. Venho aqui com o paquímetro rapidinho e meço. Dá 22. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como faz o ensaio de flexão e dobramento. O ensaio de flexão e dobramento, eles são bem parecidos. O que difere é flexão. Eu vou aplicar uma força, o material ele vai sofrer uma deformação. Se eu parar de aplicar a força, o material volta no seu estado normal. Isso é flexão, ou seja, regime elástico. Para o regime plástico, eu aplico a força de uma forma que o material se deforma. Na hora que eu paro de aplicar a força, o material não volta ao estado original, ou seja, está no regime plástico. Isso daí é deformação. Então, está de flexão e dobramento, tá? É o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Nossa máquina é EMIC, modelo DL10000, até 100 kN, ou seja, aproximadamente 10 toneladas. Eu ligo a máquina aqui no botão lateral, abro o software, espero o software se comunicar com a máquina. Em método, eu seleciono flexão. A gente vai fazer ensaio de flexão e dobramento. Seleciono flexão. Lembrando que esses métodos você consegue programar, ou através do site da EMIC, você consegue mandar um e-mail para eles e enviar para você. Em método, selecionei flexão, vou em editar entradas e ele me pede os campos: espessura, largura, distância entre pontos e a velocidade. Primeiro, espessura. Vou lá e meço a espessura. Aqui deu 22,7 milímetros. Ou seja, eu coloco lá 22,7 milímetros de espessura. Largura, eu meço lá 303 milímetros de largura, aproximadamente 30 centímetros. Distância entre apoios é essa distância aqui, ó, entre apoios. Por quê? Porque a força vai ser aplicada entre os apoios. Essa parte que está para fora não vai sofrer. Então eu preciso dessa distância entre apoios. Aqui eu tenho uma regra graduada. Eu coloquei 100 mm para a esquerda e 100 mm para a direita. Distância entre apoios, 200 mm. Tá? Então venho aqui no software, distância entre apoios, 200 mm. Próximo campo, velocidade, milímetros por minuto. Qual é a velocidade que a garra vai abaixar? Vou colocar 10 mm por minuto. Dou OK. Antes de começar o teste, eu tenho que setar o parâmetro de mínimo e máximo da máquina, porque senão a máquina ela dá erro. Então eu venho aqui, segunda função, tecla amarela e aperto para descer. Segunda função, tecla amarela, aperto para descer. Esse é o mínimo. Quer dizer, qual é o mínimo que a máquina vai? Para mim, só para eu medir aqui tá bom. Esse é o mínimo que a máquina vai. Ou seja, se a máquina chegou até aqui, o material não rompeu, ela para o teste. Para gravar, segunda função amarela. Para testar, eu subo um pouco, abaixo, ela não abaixa mais. Então agora eu vou limite de máximo. Segunda função, amarelo, subir. Para mim aqui já está o máximo, porque eu só quero que ela desça, porque eu não preciso subir muito. Para gravar, segunda função, amarelo. Coloco o corpo de prova, ajusto certinho e eu posso começar o ensaio já. Antes de começar o ensaio, eu venho exibir indicador
exibir indicador digital. Aparece aqui o indicador, eu tenho o deslocamento, agora vai dar negativo porque eu estou para baixo, e a força. Eu vou aplicar uma pré-carga aqui, mais ou menos de uns 10 kg a força. Então eu vou descer aqui o material, vou descer a garra, até dar uns 10. Bom, eu desci a garra para que evitar isso? Para evitar que ele dê algum choque em cima, ou seja, ele já tem uma pré-carga. Evitar que escape, que aconteça alguma coisa. Então eu tenho uma força, uma pré-carga de 23 kg força em cima do material, e o deslocamento eu vou zerar, tá? Faz de conta que ainda a garra não se deslocou para baixo. Aí sim eu posso ensaiar. Botão verde, começo a ensaiar. Eu tenho aqui uma força de 100 kg força e um deslocamento aqui inferior, quer dizer que está para baixo, sinal de menos, de 2 milímetros. O gráfico aqui estourou, mas depois eu posso organizar melhor esse gráfico. Assim que terminar o ensaio eu vou lá e consigo em método mudar o gráfico. Ali, ó, a gente pode ver que ele está no regime de flexão, né? E agora que a gente começa a ouvir esses barulhinhos, quer dizer que ele já está no dobramento. Ele já está sofrendo danos na sua estrutura. Ou seja, eu consigo fazer um ensaio de flexão e dobramento. O teste já parou porque ele já rompeu várias fibras aqui. Essa célula de carga consegue pegar essa variação e consegue saber que o teste já foi terminado. Então aqui no gráfico, eu volto no gráfico, aparece aqui ensaio finalizado. Qual foi a força máxima? 6.000 newtons, tensão máxima de 11 megapascal e um alongamento assim de 2,28. Como eu disse, o gráfico estourou, a gente só vai adequar aqui o gráfico. Eu venho em método, gráfico e vejo onde ele estourou. Ah, ele estourou aqui em deformação por milímetros. Eu estou usando 2. Então eu posso usar um maior, vamos tentar com 10, dou ok. Ó, com 10 ele já melhorou o gráfico, mas ele não passou de 8, então posso voltar lá, método, gráfico, coloco 8. Ele adequou o gráfico melhor. Aqui em cima, não passou de 120 a tensão. Eu posso ir lá, método, gráfico, coloca aqui 130. Ele ajusta o gráfico de acordo. Através do gráfico eu consigo saber o regime elástico e o regime plástico. Aqui foi cada fibra da madeira que se rompeu, ele pega toda essa variação através de célula de carga. Então esse é o insight de flexão e dobramento. Lembrando que flexão é o regime elástico e dobramento é o regime plástico do material.